Então quer dizer que você, ao pressionar aqui lá no outro vídeo, você acendia a lâmpada. Nesse caso, se a lâmpada estiver acesa, se eu apertar isso aqui, eu vou apagar a lâmpada? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Respondendo uma pergunta, eu tenho um vídeo que eu fiz esse circuito com essa botoeira, né, de pulso, em que eu acendi a lâmpada ao pressionar aqui. E o participante perguntou, no caso se a lâmpada estiver acesa direta e se eu apertar aqui ela vai apagar? Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Tem vídeos que eu gosto de responder na prática para tirar a dúvida de quem perguntou e das outras pessoas que não tiveram coragem de perguntar. Eu gosto de deixar claro que aqui eu estou fazendo um experimento. Essa ligação aqui não é comum desse jeito. Na eletrônica, para que esse componente funcione da maneira ideal, eu preciso de ter intertravamentos. O que é isso, mais ou menos, falando assim de uma maneira superficial? No vídeo em que eu aperto aqui e a lâmpada acende, se tivesse um intertravamento, a lâmpada ia continuar acesa após eu soltar esse botão. E a lâmpada só iria apagar depois que eu pressionasse esse botão, tá? E isso quando esse equipamento ou componente é ligado de maneira correta, com todos os componentes eletroeletrônicos. O experimento que eu fiz foi a título de curiosidade. Então, ao ligar a lâmpada aqui na parte de ligar partida, quando eu faço isso aqui, ó, a lâmpada acendia. Quando eu soltava, a lâmpada apagava. Eu tenho um vídeo aí postado em um dos meus canais do YouTube. A curiosidade era, então, partindo do princípio do que aconteceu aqui, se eu tiver a lâmpada ligada aqui no botão de desativação, né, ou de liga-desliga, de desligar na realidade, né? Então, se eu tiver a lâmpada ligada, quando eu pressionar aqui, a lâmpada apaga. E quando eu soltar aqui, a lâmpada acende. Vamos ver isso na prática? Então, eu tenho aqui um circuito energizado, a fase passando pelo disjuntor aqui, ó. Eu tenho aqui o neutro que está aqui emendado com o conector de torção e o retorno da lâmpada, né? Saindo aqui do botão pulsador ou botoeira de pulsar aqui para a lâmpada e a fase entrando aqui na botoeira no lado de desligar, pulsar para partir, pulsar para parar, stop, start, tá? Isso é a título experimental. Então vamos lá, eu vou ligar a lâmpada está ligada. Se lá no outro, quando eu pressionava aqui, a lâmpada apagada acendia, então nesse caso aqui, a lâmpada ligada, eu vou pressionar, a lâmpada vai apagar, certo? Pressionei, ó, não apagou, tá? É isso que eu falo, precisa ter esse componente aqui, ele não trabalha sozinho. Por que que aqui na partida, quando eu pressionava, ele acendia, né? Acendia a lâmpada? Porque basicamente ele se comportava como um interruptor parado lá embaixo, né? Fechando os dois contatos metálicos, tá? Nesse caso aqui, se eu tivesse um fechamento no componente eletroeletrônico, com os seus fios corretos e componentes adequados, se eu fizesse esse experimento, nesse ponto partiria, aqui acenderia,
nesse ponto certamente desligaria. Isso aqui é muito comum você encontrar em maquinários, né? Equipamentos motorizados que vai, tipo, eu trabalhei com uma encartuchadeira, né? Que é um equipamento que põe medicamentos dentro do cartucho. E aí, quando eu queria partir para começar a trabalhar, eu apertava aqui, a máquina partia, né? Ao apertar aqui a máquina partia, eu soltava e a máquina não para, né? Quando tem o intertravamento, tá? E de repente eu queria parar, existe dois tipos de parada, a consensual e a de emergência. A consensual você decide parar porque você quer parar, então você aperta aqui lá no sistema normal e vai parar o equipamento. A de emergência é aquela que você não quer parar, mas você precisa parar porque alguma coisa está fora do comum. Então você aperta uma botoeira de emergência que normalmente fica próxima dessa aqui em um maquinário. Vou ligar de novo, olha aí, eu vou pressionar aqui. Pela ideia básica deveria apagar, mas não apaga, né? Nós precisamos ter aqui o que eu chamo de intertravamento. Tem para motores também que a gente chama de contato de selo, né? Ou intertravamento. Esse era o principal objetivo do vídeo. Esse vídeo é um vídeo experimental. A ideia é demonstrar que cada componente ou equipamento ele tem a sua utilização específica. E quando você precisa utilizar da maneira correta, você precisa de ter todos os componentes disponíveis para fazer aquele circuito elétrico ou eletrônico. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.